Olá pessoal, vamos continuar a nossa videoaula de História, livro Eu Gosto Mais, página 348. Cidadania do Brasil, colônia e independente. O Brasil viveu por mais de 300 anos como colônia portuguesa, com seu destino decidido por um Estado absolutista, isto é, um Estado em que apenas o rei mandava sem consultar a nação. A sociedade que foi montada aqui pelos portugueses era uma sociedade dividida em uma pequena camada de ricos proprietários de terras e uma população enorme, constituída de trabalhadores, os africanos escravizados e seus descendentes, os indígenas e alguns poucos brancos livres, mas sem posses. Em 1822, o Brasil separou-se de Portugal, tornou-se um país livre. Entretanto, manteve as velhas instituições portuguesas, por exemplo, adotando a monarquia como forma de governo. O primeiro imperador foi o príncipe português Dom Pedro. A primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, foi outorgada, imposta e estabeleceu a divisão nos poderes legislativo, executivo, judiciário e também criou-se um quarto poder, o poder moderador, de uso exclusivo do monarca. O voto era censitário, ou seja, de acordo com a renda. Além disso, o eleitor deveria ser homem e ter acima de 25 anos. Apenas os grandes proprietários de terras, os considerados homens bons, podiam votar e ser votados para exercer cargos governamentais. Cidadania no Brasil republicano. Os primeiros anos da República. Em 1889, a República foi proclamada no Brasil pelos militares. Uma nova Constituição foi escrita em 1891, abolindo muitas das instituições anteriores do período imperial. Essas novas leis ampliaram direitos, abolindo, por exemplo, o voto censitário e estendendo-o a todos os homens maiores de 18 anos. Com isso, mais pessoas foram incluídas na cidadania. Porém, mulheres, indígenas, analfabetos ficaram de fora. Os ricos fazendeiros encontraram um modo de controlar as eleições e os votos das pessoas mais pobres, principalmente dos trabalhadores rurais, surgindo o voto de cabresto. O voto não era secreto, portanto, esse trabalhador era obrigado a escolher o candidato indicado por seu patrão, o fazendeiro, que era chamado de coronel. Era o coronelismo. E se desobedecesse, era punido com a demissão ou até mesmo com castigos físicos. Outro problema que aumentava a desigualdade social no Brasil foi a questão dos ex-escravos. Após muita resistência e ações dos abolicionistas, pessoas que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil, foi assinada a Lei Áurea, em 1888, ainda no Império. Entretanto, o governo ou os fazendeiros não se preocuparam com o destino dessas pessoas. Assim, os afrodescendentes permaneceram excluídos, vivendo em condições precárias. Muitos foram morar nos morros do Rio de Janeiro, onde surgiram as primeiras favelas. Como essas pessoas não recebiam também educação, sendo a maioria analfabetas, não podiam votar, ou seja, não tinham participação política. A luta das mulheres pelo direito de votar. Foi em 1932, durante o governo Getúlio Vargas, que as mulheres passaram a poder escolher democraticamente seus governantes. As conquistas foram acontecendo aos poucos. No início, conseguiram que apenas as mulheres casadas, autorizadas pelos maridos, pudessem votar e também as viúvas e solteiras que tivessem renda própria.
Até 1964, o voto feminino era apenas um direito, ou seja, elas votavam se quisessem. Somente a partir de 1964, o voto feminino passou também a ser obrigatório. Agora aplique seus conhecimentos. Realize as atividades das páginas 345 até 352, 368 até 370. Um grande beijo, até a nossa próxima videoaula.